Muita gente reclama, fala assim, mas o cliente não compra de mim, mas esses clientes que vêm falar comigo são todos clientes que não têm dinheiro, são todos clientes que não sabem o que querem, e aí eu não consigo vender para eles. É lógico, Felipe, não dá para vender assim, porque essas pessoas que estão vindo, elas estão com problemas, elas não sabem o que elas querem, e aí eu não tenho paciência de falar com elas, e aí o que acontece? Eu acabo perdendo o cliente. Então muitas vezes o cliente está no teu lado, o cliente está aí no teu WhatsApp, o cliente está aí junto com você e você pode vender para ele, mas a sua paciência não deixa. E o que acontece? Esse tipo de vendedor, o vendedor impaciente, ele é o vendedor que não vende. Ele é o vendedor que ele não deixa tempo para poder construir uma conexão com o cliente e fazer uma venda. Então, se você é desse tipo de vendedor que não tem paciência com o seu cliente, eu vou te dizer uma coisa, vai ficar um pouco mais difícil. Porque se você tem paciência e assim, tendo paciência, já é difícil vender, imagina se você não tem paciência, se você é aquela pessoa imediatista, que quer o negócio na hora, não, precisa acontecer agora, se o cliente não comprar agora, eu já perdi, não, ninguém está querendo comprar de mim, esse cara só está querendo me enrolar. Enquanto você pensa assim, você perde cliente, porque, aqueles vendedores que vendem, os vendedores que são bons vendedores, eles têm paciência com seus clientes. A gente tem que ter paciência, não tem jeito, porque muitas vezes é uma dúvida, é algo que você não deixou esclarecido dentro da sua comunicação, que pode fazer a diferença para o seu cliente. Então o seu cliente está lá, e ele está esperando as suas informações, ele está querendo saber, e aí ele começa a fazer uma pergunta, aí depois ele faz outra pergunta, e aí ele vai conversando. E se você não tiver paciência de ouvir, de sentar, de muitas vezes ser um psicólogo para o seu cliente, psicólogo, eu falo que muitas vezes eu sou psicólogo dos meus clientes, porque eu sento com eles e começo a entender, e aí eu foco 100%, e isso é muito importante. Outra coisa, o foco. O teu foco tem que ser o foco do cliente, não o foco no cliente. E eu falei isso na aula dessa semana do WhatsApp Connect, que o teu foco ele precisa ser o foco do cliente. O que é o foco do cliente e o foco no cliente? O foco no cliente é aquele foco que a gente olha para o cliente, eu olhei para você, você está aí, e eu vou vender o meu produto para você. Então eu tenho esse produto aqui, eu vou vender para você. Você vai comprar. Muitas vezes é assim. O cliente chega para você e fala assim, qual que é o preço do produto X? Aí você fala, desculpa, o preço do produto X é R$10, é R$100. E aí o cliente fala, beleza, tá bom, e some, e nunca mais aparece. E eu acredito, tenho certeza que você já deu, que você já teve essa experiência, já teve aquele cliente que veio falar com você, e aí ele perguntou o preço, você com foco na venda, com foco no cliente, você pegou e falou assim, não, esse cliente vai comprar. Então é R$10, é R$100. E aí o cliente some, nunca mais aparece. Você nunca mais fala com o cliente. Você perdeu uma oportunidade, porque o teu foco estava no cliente e o teu foco não era o foco do cliente. E quando eu falo do foco do cliente, é o quê? Quando o cliente vem para falar com você, ele está focalizado em uma coisa. Muitas vezes quando ele faz uma pergunta de preço, quando ele pergunta o teu preço, quando ele pergunta o valor do teu serviço, ele não está simplesmente querendo saber o teu preço para poder pesquisar em outros lugares. Não é isso. É porque você não conquistou a conexão com ele suficiente para que ele possa parar e falar assim, não, esse cara acho que vai me ajudar. Então, a primeira coisa, como uma forma de educação, o que ele faz? Ele pergunta para você, qual que é o preço? Quanto custa? Quanto custa o seu serviço? Quanto custa o teu produto? Por quê? É uma forma de educação. O cara ele está sendo educado, porque quando ele foi criado lá, quando ele era pequenininho lá, dos pais dele, e eu várias vezes fui assim, a gente queria alguma coisa, e aí o pai mandava a gente, vai lá e pergunta qual que é o preço, vai lá e pergunta quanto que é, ou vai lá naquela loja lá e pergunta quanto que é, e aí a gente ia, eu não sei se aconteceu com você, mas comigo aconteceu muito, eu ia nos lugares e perguntava o preço. Então essa pessoa que está perguntando o preço para você, ela não é mal educada,
e ela mal educada, e ela não é uma pessoa que simplesmente está ali para encher o teu saco, mas é uma pessoa que está querendo ser educada. E para ela ser educada, qual que é a forma que ela sabe ser educada? Qual que é a forma que ela sabe falar com você? Perguntando o preço. Então ela vai começar o assunto com você perguntando o preço. Então, quando você faz esse tipo de pessoa e você ignora ele, ou simplesmente você dá o preço para ele, ele some. Porque não dá tempo de você criar conexão. Então, quando você falar com esse tipo de cliente, e eu uso muito essa técnica, que é fazer perguntas. Fazer perguntas. Este é o segredo. Só que se você não tiver paciência para poder esperar o cliente responder, para poder esperar o cliente falar qual que é a necessidade dele, o que ele está precisando, por que ele está buscando aquilo, não vai adiantar. E aí alguns clientes vêm para mim e falam assim: Felipe, não dá. Tem cliente que só quer saber o preço e quer ir embora. Tem cliente que eu não aguento mais esses clientes. Se você não aguenta clientes, você não serve para vender. Eu acho que você deveria mudar de ramo. Porque se você não tem paciência com as pessoas, você não consegue ficar nesse mercado. Então, se você quer continuar nesse mercado, você precisa ter paciência com as pessoas. Você precisa ouvi-las. Você precisa entendê-las. Eu falei isso hoje lá no grupo do WhatsApp. Você precisa ter paciência, porque a venda, ela é construída. Não tem venda assim: falei com a pessoa, ela já pegou e já comprou. Não. Você tem que ser um vendedor muito top para poder fazer isso. Eu já fiz isso várias vezes, mas eu fiz isso em vezes que as pessoas vieram prontas para poder comprar, que as pessoas vieram de indicação, que as pessoas vieram por outras pessoas que tinham interesse em comprar um produto que eu estava vendendo. Então, aí sim. Mas eu também já fiz pessoas que eu conversei e eu consegui convencê-las, mas não foi na primeira, mas na segunda conversa ela já tinha comprado o meu produto. Por que acontece isso? Porque as pessoas, elas não estão confiando em você. Então, quando você tira o foco no cliente e o teu foco muda para ser o foco do cliente, aí o negócio muda. Por quê? O que é o foco do cliente? O foco do cliente é o que o cliente está precisando. Você se coloca no lugar dele e olha para o teu produto, olha para o teu serviço. O que o meu cliente está precisando? O que você está precisando que eu posso te ajudar? Entendeu? O que você está precisando que eu posso te ajudar? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui para você, eu preciso entender qual é a tua necessidade, eu preciso me conectar com você, eu preciso chegar próximo de você e falar assim: qual que é a sua necessidade? Como que eu posso te ajudar? Oi, tudo bem? O meu nome é Felipe, eu trabalho com isso, sou especialista em vendas pelo WhatsApp. Como que eu posso te ajudar hoje? Como que eu posso te ajudar hoje? E aí a pessoa, ela vai se abrindo para você e ela vai conversando com você. Porque se você simplesmente chega e fica com o olho nela, com aquele olho de gavião, querendo vender de qualquer jeito, não é ruim isso, mas você tem que pensar que do outro lado é uma pessoa que está lá. Não é um estranho, não é um robô, e você também não é um robô. E aí quando você tem a visão, o foco do cliente, você foca nas necessidades dele. Fala para mim, como que eu posso te ajudar hoje? Fala para mim, como que eu posso mostrar para você, como que eu posso contribuir com o que você precisa hoje? Porque não adianta eu chegar e simplesmente ficar empurrando meu produto para você. Tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que quando você chega, quando você vai conversar com elas simplesmente te empurram um monte de informação sobre o produto delas, sobre a empresa delas, sobre o que ela faz, sobre o que os clientes delas já falaram, e não te deixa tempo para poder responder. E aí os clientes começam a responder: sim, não, talvez, também, quero, não quero. Sabe por quê? Porque você não está dando tempo para a pessoa falar, porque você não está dando tempo para a pessoa conversar com você e te falar as reais necessidades dela. Então, quando você tira o foco no cliente e coloca o foco do cliente, você para e a pessoa pergunta o preço para você. E aí você fala para ela: poxa, que legal, eu vou te falar assim o preço, mas explica para mim, qual que é a tua necessidade? Para que você precisa? Você vai dar de presente? Essa peça é para você? É para uma pessoa? Ah, não, é para você mesmo? Ah, que legal, e qual que é a sua preferência?
Sempre conduza o cliente através das perguntas. Sempre conduza o teu cliente através das perguntas. Por quê? Porque aí você vai conseguir enxergar qual que é o foco dele. Pô, você vai começar a enxergar que ela está precisando de uma roupa, de repente, para poder ir num casamento, para poder ir numa festa. Você vai entender que, de repente, ele está querendo comprar uma casa. Por quê? Porque o dono do imóvel que ele trabalha já pediu, que ele mora, já pediu o imóvel e ele precisa comprar uma casa urgente, ou ele compra ou ele aluga, enfim, são várias coisas, são várias possibilidades. Eu trabalhei muito com pessoas de treinamento, pessoas que queriam ir para treinamentos, e as pessoas que queriam ir para treinamentos, elas queriam por um motivo, ou elas não estavam vendendo nada, ou elas estavam desesperadas, não sabiam o que fazer, mas eu precisava entender qual que era a real necessidade dela. Por quê? Se o teu problema é vendas, não adianta eu oferecer para você um produto que vai falar sobre gerenciamento, que vai falar sobre, por exemplo, produtos, não vai dar, você vai querer saber sobre venda. Se o teu problema é que o teu sapato está te apertando, você vai querer um sapato novo, um sapato confortável. Se o teu problema é que você não está conseguindo atingir os teus objetivos, não adianta te oferecer um programa de vendas. Eu tenho que te oferecer um programa onde você vai conseguir atingir os teus objetivos. Então, a partir do momento, e hoje a gente fala muito disso no WhatsApp Connect, a gente fala muito disso sobre conexão, cara. Por quê? Porque conexão é você entender o seu cliente, é você estar com o foco dele. É você pegar os óculos, é como se você pegasse os óculos do seu cliente, aí você fala, o seu cliente vem falar com você, oi, tudo bem? Eu gostaria de saber. Aí você fala, peraí, presta os seus óculos aqui, deixa eu ver. Ah, entendi, peraí. Então, você está precisando disso. Ótimo, eu tenho isso e eu posso te ajudar. Por quê? Muitas vezes a pessoa ela se sente insegura, e aí está a grande jogada. Porque quando você conquista o cliente, quando você enxerga com os olhos do cliente a necessidade dele, você já conquistou o cliente. Aí é só você vender para ele. É o cliente que fica esperando você, vende para mim, vende para mim, vende para mim. O cliente ele chega na minha frente, toda vez que eu falo com um cliente novo, toda vez que eu começo uma conversa no WhatsApp com uma pessoa, primeiro, outro dia teve uma cliente que ela falou assim, nossa, mas para que você está fazendo tudo isso de pergunta? Você é repórter, alguma coisa? Eu falei, puxa, me desculpa. Eu vou te falar o porquê que eu faço perguntas. Eu faço perguntas porque eu preciso entender a tua realidade. Porque não adianta eu te oferecer um produto, não adianta eu te oferecer um serviço que não vai fazer sentido para você. Então eu preciso saber o que você precisa. Então essas perguntas que eu faço nada mais são para quê? Para poder te conhecer, para poder saber melhor sobre o teu produto, para poder saber melhor sobre o teu serviço, para saber melhor como que eu posso te ajudar e como que eu posso usar o que eu tenho para poder te oferecer. Aí a pessoa falou, nossa, faz todo sentido. Pois é, por quê? No caso, essa pessoa era médica da área da saúde. Aí eu falei assim, por exemplo, eu falo com milhares de pessoas todos os dias, com centenas de pessoas, todos os dias. Eu falo com médicos, eu falo com advogados, eu falo com porteiro, eu falo com vendedor, eu falo com muita gente, eu falo com empresários, eu falo com coaches, então eu falo com várias pessoas. Então, cada uma dessas pessoas tem uma necessidade. Cada uma dessas pessoas tem uma necessidade específica. E se o meu foco for simplesmente o foco no cliente, ele só quer vender o produto dele. Então, eu vou tentar te vender o meu produto de qualquer jeito, mas quando eu tiro o foco no cliente e eu coloco os olhos, eu coloco o meu foco no foco do cliente, ou seja, do que o cliente precisa, eu começo a vender. Eu começo a me conectar com o meu cliente e começo a vender mais. Eu não sei se você já passou por isso. Eu passei por isso várias vezes. Eu tentava usar uma fórmula pronta para poder vender. E eu falo muito disso. Não existem fórmulas prontas. Não existem. Eu falo para os meus clientes, nas consultorias, na mentoria, nas aulas, não tem fórmula pronta. Você vai criar a sua fórmula. Você vai criar o seu atendimento.
Então eu tenho até um produto que é uma mentoria onde a gente analisa todo o teu atendimento, todo o teu script, como é que funciona, como é que você faz, como é que você não faz, por que você não está conseguindo vender. Inclusive eu tenho até uma aula que eu estou pensando em disponibilizar para o pessoal. Foi uma análise que eu fiz de um atendimento de um dos alunos meus, um dos alunos que hoje está tendo um dos melhores resultados, que é o Patrick, do Pétalas Douradas. E eu vou até conversar com ele para ver se ele libera. Se ele liberar, eu vou mostrar para vocês. Então, o pessoal que é do WhatsApp Connect da primeira turma tem acesso a ele. E o pessoal da segunda não tem acesso. Eles participaram no dia, quem estava lá conseguiu, mas vira e mexe, o que eu faço? Eu escolho um aluno e aí eu analiso todo o atendimento dele, todo o script de atendimento deles, para poder saber. Assim como eu faço nas consultorias. Por exemplo, eu pego a consultoria e eu tô aqui hoje, por exemplo, eu estou analisando várias conversas de uma equipe de vendas de uma clínica. Então eu estou olhando o que eles estão falando, como é que eles estão conversando com a pessoa, como é que eles estão abordando a pessoa, de onde que veio cada pessoa, o que foi falado, o que não foi falado. Por quê? Porque no sábado a gente vai ter um treinamento onde eu vou falar sobre isso, onde eu vou mostrar para ele, o seu foco tem que ser assim, assim, assado. Você não pode responder desse jeito, você não pode responder daquele jeito. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Você tem que deixar o seu cliente falar com você. Como eu falei hoje, eu falei isso, você tem que ter paciência com o seu cliente. Ter paciência com o seu cliente vai fazer você vender mais. Então, se você não tem paciência, você está esgotado. Você fala assim, eu não aguento mais esse cliente chato. Porque esse cliente não compra, porque esse cliente só fica perguntando, porque esse cliente toda vez me chama e não compra nada. Das duas, uma. Ele está querendo comprar de você e você não descobriu ainda, ou você não está conseguindo ser claro para ele. Ele está querendo comprar de você, esse cliente está querendo comprar de você, ou você não foi claro e ele está te perguntando mais e mais e mais, ele quer saber mais de você. Então, se você não deixa uma comunicação clara com o teu cliente, não fala para ele o que você faz, como que você faz, se você não entende a necessidade dele, você não vai conseguir fazer isso. Não adianta eu ensinar uma pessoa a fazer uma atividade. Por exemplo, eu vou ensinar um dentista a trocar um dente. Para quê? Ele já aprendeu. Não adianta eu ensinar, por exemplo, um barbeiro a arrancar um dente. Não tem como. Então eu preciso entender qual que é a sua necessidade, qual que é a sua habilidade, o que você faz, o que você faz, como que eu posso te ajudar. E aí a pessoa pergunta, mas por que você quer saber disso? Eu falei, porque é o seguinte, porque eu lido com várias pessoas todos os dias, eu lido com vários públicos e eu preciso entender a sua necessidade. Para quê? Para que a nossa comunicação seja igual. Então, se você é coach, eu falo com você coach. Se você é dentista, eu falo com você dentista. Se você é maquiadora, eu falo com você maquiadora. Porque eu consigo criar dentro de cada negócio, eu consigo criar uma comunicação que tenha eficiência. Senão, a gente fica perdendo tempo, galera. A gente perde tempo de tantas coisas. A gente vai falando um monte de coisa pro cliente, enchendo. Não, a gente faz isso. Não fale do seu produto antes de criar conexão com o teu cliente. Tá? Não fale do seu produto. Anota isso daí. Não fale do seu produto antes de criar a conexão com o seu cliente, tá bom? Porque o foco do cliente é mais importante do que o seu foco. O foco do cliente, o cliente tem foco na necessidade dele. O foco no cliente é o foco apenas na venda. Então não tenha foco no cliente, tenha foco do cliente. Eu trabalhei com imóveis, né? Eu trabalhei com um corretor de imóveis. E existe aquele foco no cliente. Poxa, cliente entrou, esse tem cara que vai comprar. Ele vai vir comigo? Vai vir na minha vez? Será que eu vou conseguir atender ele? Será que isso é foco no cliente. Agora, foco do cliente, todos os clientes que falam comigo, eu entendo a necessidade deles e ofereço o produto que eles precisam. Isso é um atendimento premium, isso é um atendimento de qualidade e é isso que vai fazer você mudar o jogo no teu negócio. Então, a partir de agora, eu fiz esse vídeo aqui rapidinho para poder falar para você, mude o seu foco. Se você está focando apenas nos clientes que chegam, mude, porque você precisa
ter o foco do cliente. E se você tiver o seu foco, você não vai ter paciência. Se você tiver o foco dele, você vai ter paciência. E é a paciência que vai fazer você vender. A paciência de descobrir a necessidade dele, de saber o que é bom para ele e poder oferecer isso para ele é o que vai fazer você vender. Beleza? Galera, muito obrigado por estarem aqui até agora. Eu vou deixar aqui, se inscreve no meu canal, se inscreve aqui no WhatsApp, entra lá no meu grupo do WhatsApp, tem lá o link lá na bio, entra no meu grupo do WhatsApp, eu sempre estou postando áudio, sempre estou postando vídeos, compartilhe se você puder isso aqui também, porque a minha intenção é o que? Ajudar você a vender mais usando o teu WhatsApp através da conexão com o seu cliente, beleza? Por hoje é só, tamo junto, até a próxima, tchau, tchau!